Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Muito conhecido da igreja, capítulo 16, versículo 13 em diante. Os que encontraram gentilmente nos acompanhem. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, que dizem que eu sou? Respondeu Simão: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. Senhor, permaneça falando conosco, que os nossos corações estejam aptos para receber a Tua palavra como a preciosa semente, e como boa terra o nosso coração possa aconchegar-se e, portanto, produzir frutos a partir dessa linda e providencial semente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Preste bem atenção, por favor. Jesus, ele está numa espécie de início da consolidação de seu discipulado com os discípulos. Ele está no momento inicial da consolidação, pois já há alguns dias os discípulos o acompanhavam. Muitos sinais, muitas maravilhas, os discípulos haviam testemunhado. Contudo, Jesus ele vai intensificar, pois essa altura do ministério é por demais necessária que ele faça essa intensificação. Haja vista que daqui a alguns dias o ministério de Cristo Jesus ele terá a sua consumação, o seu colorário, o seu ápice, enfim, a sua conclusão. Mas antes que isso aconteça, é necessário que ele ponha à prova, aspas, os seus discípulos, aqueles que estavam na escola discipular, no discipulado do Mestre. Então, Jesus ele faz uma pergunta extremamente pertinente, incisiva e confrontante. Ele pergunta aos discípulos: o que dizem os homens? O que dizem aqueles ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então ele vai
intensificar a pergunta. Agora ele vai chegar no seu ápice, o seu objetivo. Não que a primeira pergunta não fosse, mas ela era como uma espécie de degrau, uma espécie de trinco, uma espécie de predecessor. E então Jesus olha para os discípulos e diz: e vós? Ouça, a primeira pergunta é: o que os homens dizem acerca de mim, acerca do Filho do Homem? E a resposta, ela denota confusão. Os discípulos trazem a resposta do mundo, a resposta daqueles que estavam aos arredores, daqueles que estavam não tão próximos, mas ainda andavam à margem, mas não na intimidade que os discípulos detinham com Cristo, mantinham com Jesus. E Jesus faz uma pergunta muito objetiva e muito pertinente, repito. Ele queria saber o que as pessoas, de forma geral, aquela gama que o envolvia, tinha em mente acerca do Filho do Homem, a partir de todos os dias que ele já andava, trabalhava, ensinava aos discípulos. O que, portanto, deste momento, ou deste intervalo, o que é que as multidões estão falando, eles que andam aos arredores? Alguma coisa eles devem ter aprendido. E o que é nitidamente reportado a Cristo Jesus é que havia uma confusão entre eles. Diga comigo, uma confusão. Agora a pergunta é para os discípulos que responderam acerca dessa confusão da multidão. E Jesus diz: e vocês? Qual o entendimento que vocês têm de mim? O porta-voz, aspas, dos discípulos responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Evangelho, ele se resume, ouça isso, por favor, ouça, se possível guarde. O Evangelho, ele se resume da seguinte forma: vinda de Cristo, vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, glorificação de Cristo e parousia, retorno de Cristo. Isso é o resumo do Evangelho. Eu vou repetir. Pastor Sinésio, o que é o Evangelho? O Evangelho é vinda de Cristo, vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, glorificação de Cristo e parousia, o retorno esperado da igreja. Evangelho se resume. Mas ainda mais, um resumo maior do Evangelho é: Cristo é Deus. Eu vou repetir: Cristo é Deus. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse: eu compreendi, eu entendi que tu és o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, apesar da confusão. Mas eu estou convicto a partir do que vi e ouvi. Eles viram e ouviram, e foi o bastante para que gerasse neles convicção. Convicção versus dúvida, convicção versus confusão. O mundo, via de regra, vive em uma intensa e permanente confusão. Eles não conhecem a verdade. Não. Eles não conhecem o Evangelho, que traz esse resumo
necessário para desvendar quem o homem é, em que situação ele se encontra e o que ele precisa para ter a mesma transformada ou mudada. Não existe outra opção para o mundo, para o homem. Não existe. Jesus é a esperança para este mundo que vive em desesperança. Pastor Sinésio, o que tem a ver com um congresso de jovem? Tem tudo a ver. Vocês são o alvo do inferno. E ainda mais nos dias em que estamos vivendo, que a perspicácia, a sutileza do inimigo tem se intensificado. E muitas pessoas, inclusive, não pasmem. Os senhores e as senhoras sabem muito bem. Vocês, jovens, isso não é de se admirar. Não apenas o mundo, mas sutilmente essa confusão está adentrando no seio da igreja. A ambiência de amor está sendo contaminada. E com isso, este ambiente torna-se fragilizado, ameaçado, portanto. E por se multiplicar a iniquidade, aonde, pastor? Lá fora? Não. Lá fora é o ambiente propício da confusão. Aqui não. Absolutamente. Mas pela sutileza, repito, pela perspicácia, as ações ardilosas, como disse Paulo, de Satanás, muitas igrejas estão perdendo esta convicção e estão vivendo em confusão, pois o evangelho que desde então deveria ser propagado não está. E por isso o mundo vive com os olhos vendados, caminhando a passos céleres para a beira do precipício infernal. Não há uma voz que os advirta. E se há essa voz, ela está sendo sonegada. Ela está sendo amordaçada, quase que imperceptível. Essa figura contrastal de Cristo para os discípulos, quando ele faz essa interrogação objetiva acerca do que os discípulos entendiam do próprio Cristo a partir da multidão, é um retrato dos dias atuais. Essa pergunta permanece reverberando nos quadrantes da terra, ainda permanece ecoando. E vós? E vós? Qual o seu entendimento de Jesus? Qual o nosso entendimento do Filho de Deus? Para um dos grupos religiosos, haviam diversos, como diz John MacArthur, escrevendo o seu livro O Caminho da Felicidade. Ele diz que para alguns grupos Jesus era apenas um estadista, um estrategista. Assim eles esperavam o Messias como um estadista, como estrategista de guerra, como o rei que sentaria em um trono pungente, pomposo, em que seu cetro na mão seria o retrato da esperança devolvida da hegemonia judaica. Mas para a surpresa deles, o Messias enviado de Deus não vem com essa pompa. Ele não senta em um trono. O presente de Deus não veio no embrulho que a humanidade esperava, que os grupos religiosos esperavam, os essênios, os herodianos, os próprios fariseus, a religião da aristocracia daquela época. Jesus vem em uma manjedoura, envolto em panos. Jesus nasce de uma família que faz parte da penúltima classe social do mundo antigo da época, que era a classe dos artesãos,
família pobre, quase miserável. Jesus não vem num berço de ouro, não. Ele vem de uma mulher submissa, religiosa, coração contrito, quebrantado, de um homem sensato, prudente, obediente, trabalhador, artesão, era carpinteiro. Em dado momento disseram: quem é este? Aos 12 anos Jesus abria sua boca, fazia interrogações, se colocavam os doutores da lei na parede. Quem é este? Porventura não é filho de Maria, filho de José? A pergunta é objetiva. William Barclay diz assim: a pergunta denotava uma resposta imediata. E qual que era a resposta, pastor? Ora, sendo ele filho de quem é, que tipo de condição ele tem para adquirir tamanho conhecimento? Nenhuma faculdade detém o conhecimento que esse rapaz tem. A família dele não pode, é pobre. Aonde ele estudou? Não é ele filho de José? Ei, glória! Ele veio contrastar. Ele veio de encontro aos pontos de vista humanos. Ele veio bater de frente com o viés humano. Em um dado momento, seus discípulos queriam o entronizar como rei, com um viés político humano. Ele disse: não, vocês não entenderam ainda. O meu reino não é deste mundo. Oh, glória! Não, não, Pedro, eu não preciso desse trono. Eu já sou rei. Glória! Aleluia! Não preciso dessa coroa, eu já tenho a minha. Ei, gente! Aleluia! Aleluia! Em um dado momento, a mãe dele disse: filho, acabou o vinho. Ainda não é chegada a minha hora. Ela não se demora e diz: fazei tudo quanto ele. Ela entende. Isso não é mais meu filho falando. Oh, glória! O tempo dele está chegando. Ela já sabia que o tempo dele estava se aproximando. Quando ele olha para ela e diz: ainda não é chegada. Ainda, advérbio de tempo. Ela lembra: está chegando. Fazei tudo quanto ele. Aleluia. Ele. E vós, que dizeis que eu sou? Ouça. O sistema como um todo, a mídia, os mais diversos veículos de comunicação, a mídia escrita, radiofônica, televisiva, a internet, tem tentado a todo custo aumentar, maximizar, potencializar essa confusão acerca do entendimento de Cristo Jesus. Por quê, pastor Sinésio? Quanto mais alienados de Deus somos, mais escravos dos sistemas nos tornamos. Eu vou repetir: quanto mais alienados de Deus, do conhecimento de Deus somos, mais escravos do sistema nos tornamos. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra rogo, no seu original, é uma intensidade agonizante de oração. Paulo está dizendo: eu estou em agonia, intercedendo por vocês, que apresentem, aleluia, os vossos corpos. A palavra apresentar aqui é o mesmo verbo, é o mesmo termo utilizado para os sacerdotes quando iam oferecer sacrifício. Eles pegavam o sacrifício e lançavam, pastor, no altar. Pastor Ademir, no altar, lançava. Então, apresentar aqui é lançar. Apresentar aqui é lançar. E quem lançava sacrifício no altar, uma vez lançado, ele não podia pegar de volta.
Ele lançava o sacrifício e saía. Porque o sacrifício antes de chegar no altar já tinha saído do coração. Eu vou repetir, o sacrifício antes de chegar no altar já tinha saído do coração. A oferta antes de cair no gasofilácio, antes de cair na salva, ela já saiu do meu coração há tempo. Há muito tempo. Antes do culto ser estabelecido propriamente, o verdadeiro culto, antes de ser estabelecido na casa de oração, ele já é estabelecido em casa. Tem gente que já vem com o culto preparado de casa. Como é que é isso, pastor? Aqui ninguém recebe. Aqui é ambiente de trazer para ofertar. Recebemos por graça e vontade. Ele não tem o dever de dar nada a ninguém. Não! Culto, ele é envolvido com duas palavras: proskuneo e letreon. Ambas denota oferta, entrega, reconhecimento, homenagem, tributo. Aleluia, aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, vosso culto com entendimento. E quantas pessoas, em função dessa mídia, em função dessa desinformação, em função dessa ação malévola, dessa ação funesta, dessa ação mortal por parte do inimigo, ele vai tentar a todo custo impedir que a igreja cresça, que a igreja avance. Ele vai impedir, mas no texto em que lemos, nos textos posteriores, Jesus vai olhar para Pedro e diz: Pedro, tu és Petra. Mas sobre esta pedra, oh glória, eu edificarei a minha igreja. Você, como fragmento de pedra, não pode suportar, mas em mim que sou a rocha, oh glória! Não há portais do inferno que resistam. Ai, a igreja não retroage, a igreja não volta atrás, a igreja está marchando desde a eternidade. Nunca voltou atrás. Nunca. Ninguém detém a marcha da igreja. Na eternidade já marchava. Glória. Aleluia! É essa verdade que o mundo não quer que seja propagada. São vocês, olhem bem para cá, jovens, olhem bem para mim. São vocês os responsáveis por reverberar, por dar amplitude, amplificar esta voz da verdade para este mundo em confusão. Repito, Satanás está fazendo de tudo para alienar a igreja, para impedir que o mundo seja alcançado pela marcha da igreja. E sutilmente ele tem conseguido, tem logrado êxito. Pois aquilo que a Bíblia recrimina, aquilo que a Bíblia diz não, aquilo que a Bíblia proíbe, sutilmente o sistema está tornando como legal, algo comum e banal, trivial. E quantas pessoas nos dias atuais estão perdendo a oportunidade de serem igreja. Eu vou repetir, estão perdendo a oportunidade de serem igreja. Estão tirando a essência do Evangelho, estão tentando diminuir. Eu vou repetir, estão tentando diminuir a relevância do Evangelho. E ninguém vai conseguir. No Evangelho, Cristo veio
aquilo que estava oculto, o mistério de Deus foi revelado. Deus permite que este Cristo, ele venha então em carne, porque ninguém, absolutamente ninguém, estava apto para realizar aquilo que ele realizou. Como disse o saudoso Sproul, escrevendo o seu livro sobre metanoia, arrependimento, expansão de entendimento, ele declara que nós, quando pecamos, tornamo-nos inimigos, devedores e traidores. Pecamos contra Deus. O mundo precisa entender essa verdade. Como eles vão se arrepender se não tem do que se arrepender? Eu vou repetir. Como o mundo vai se arrepender se eles não têm do que se arrepender? A partir do seu ponto de vista, eles não estão errados, mas eles precisam ouvir alguém que confronte o seu ponto de vista. Quem? Hoje nós estamos vendo, perdoe a franqueza, mas eu preciso falar. Se não der para falar todo hoje, falarei amanhã. Ainda bem que tenho tempo amanhã também. Mas ouça, como ouvir este evangelho que confronta? Eu falei outro dia, pregando na igreja de um amigo, que o evangelho ele tem dois pilares. Dentre tantos, ele tem dois pilares fundamentais: confronto e consolo. Nesta regra, ipsis literis, literalmente, eu vou repetir, nessa regra, confronto e consolo. O evangelho que apenas consola, nunca ele vai confrontar. Mas o evangelho que inicialmente confronta, ele consola. Porque o evangelho confronta o homem denunciando o pecado e consola o homem anunciando a graça. Eu vou repetir, o evangelho confronta o homem denunciando. O evangelho não veio passar a mão em ninguém, massagear o ego de ninguém. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Todos. Não sobrou espaço para ninguém. Todos. A quem enviarei? Aleluia, aleluia, aleluia. Há esperança sim para este mundo perdido. E aqui está a esperança desse mundo perdido. É Jesus palpitando no coração que está batendo no compasso da vontade ardente de pregar este evangelho. E é por isso que vocês estão aqui dizendo: faz em mim, Senhor, faz de mim, Senhor. Aleluia. Diga não para este mundo, diga não para esse sistema. E o versículo 2 de Paulo aos Romanos, do capítulo 12, ele declara: e não vos conformeis. A palavra conformeis aqui é não tomeis forma. E a palavra para forma aqui é esquema. Ouça isso aqui, redobre sua atenção. A palavra aqui para forma, a primeira palavra para forma aqui é esquema. Você já viu essa palavra? Fulano está com esquema com ciclano. Já ouviu? Fulano está com esquema. Não, só eu que ouvi isso aqui. Você já ouviu isso? Fulano está com esquema, né? Está com esqueminha, né? O que é o esquema, pastor? A palavra esquema denota alguém que ele se molda a qualquer tipo de ambiente. É uma fórmula que se molda a qualquer tipo de ambiente. Aí a advertência do apóstolo é a seguinte: não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas outra palavra para forma. A primeira palavra é esquema, não tomeis forma. A segunda palavra é: mas transformai-vos pela
renovação de vosso entendimento. Aonde nós somos salvos? Aonde nós somos salvos? Somos salvos aqui, ó. Olha bem para cá. Somos salvos aqui. A pergunta de Cristo foi incisiva. O que é que os homens estão dizendo acerca de mim? O Senhor para alguns é João Batista. Irmãos, isso é a realidade de hoje na igreja. A dúvida permeia hoje, lamentavelmente. Tem mais alguém? Tem sim. Alguns chamam o Senhor de Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A dúvida está tentando, lamentavelmente, permear o seio da igreja. Para alguns, Jesus é apenas um curandeiro. Para alguns, Jesus é apenas um objeto de satisfação. Para alguns, Jesus não passa de um garçom. Aleluia. Mas tem uma minoria que faz a diferença, que sabe que Jesus é Deus. Eu vou repetir. Há uma minoria que sabe que Jesus é Deus. E essa minoria está aqui, repito, com o coração palpitante, pela chama ardente vocacional em seus corações. Me falaram que é o primeiro congresso jovem. Você sabe o que é o primeiro congresso jovem? Que um número de jovens como este, com uma igreja como esta, sabe o que é isso? Isto é esperança, isto é sede, isso é o desejo de fazer a diferença. Eu não vim aqui utilizar de expediente de pregador com sensacionalismo para tirar de você, como um orador com poder de persuasão, tirar de você gritos histéricos. Não, eu vim aqui como voz de Deus, como boca de Deus, para confrontar o seu interior e mente e dizer: permaneça! Faça a diferença. Mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Transformar aqui é a palavra para transformar, morfê. E a palavra morfê dá um entendimento de uma fórmula que não se mistura. Ela é íntegra. Glória. Repita, pastor Sinés, ela é íntegra, ela não se corrompe, ela não ninguém consegue adulterar essa fórmula. Não, eu tenho uma forma de chegar a Deus. Não tem, meu irmão, só tem uma forma de chegar a Deus. Ei, glória. Não, mas eu faço. Você não faz nada. Todos os seus esforços são meros esforços humanos. Como disse Paulo aos crentes na Galácia: nenhum de vocês vão conseguir acrescentar nada daquilo que já foi posto. Cristo é a supremacia e acabou. Para chegar a Deus, Cristo. Para ser salvo, Cristo. Para ser transformado, Cristo. Oh, glória! Aleluia! Pastor, o problema da minha casa, Jesus. Pastor, o problema da minha crise existencial, Jesus. Pastor, o problema da minha escola, Jesus. Pastor, o problema da minha faculdade, Jesus. Pastor, o problema do meu casamento, Jesus. Mas eu não posso ir por ali. Se for, perde a rota. Não existe confusão. Ou tem ou não tem convicção. Não precisa de muito, pastor Ademir. Não. É o evangelho que não está sendo pregado mais. Permitam a franqueza. Pregam tudo. Mensagens psicologizadas, fenomenológicas, bonitinhas, concatenadas. Sabe, um discurso cheio de verbetes, mas com nada de Cristo. Não tem nada de evangelho.
Paulo disse: eu me propus. Aqui é forte. Paulo disse: eu propus. E a vós? Paulo poderia ter falado de botânica, Paulo poderia ter falado de engenharia, Paulo poderia ter falado de medicina, Paulo poderia ter falado do seu poder de persuasão, da sua sapiência, um homem poliglota. Paulo disse: eu me propus, vinha a vós, em não falar noutro tema, senão a Cristo e esse crucificado. Quer falar de botânica? Amanhã a gente fala. Quer falar de medicina? Amanhã a gente fala. E hoje? Hoje é Jesus. Hoje é Jesus. Como é que é? Hoje é sobre a sua vida, como ela se encontra, sobre o seu pecado, o que você precisa. Aleluia! Como o mundo vai mudar se Cristo não é pregado? Como? Temos mensagem para tudo. Somos cerceados. Estamos sendo tolhidos. Regras e mais regras. Pontos e mais pontos. Assim como no Império, quando tudo começou, que se macumunou com Leão III. E depois, sequencialmente, com outros papas, a exemplo de Hildebrando, com as suas máximas, que incutiu no meio da igreja. Hoje não é diferente. A igreja não pode estar macumunada com o Estado, andar de mãos dadas com o sistema. Não, a igreja não precisa. O governo da igreja é teocrático. Sou consciente e responsável. Não vou dar meu voto a um irresponsável, um larápio. Não, sou consciente, mas mais consciente ainda do governo sobre a minha vida. Glória! Gentilmente olhe para o seu irmão e diga para ele: o seu governo jamais vai se corromper. O nome do seu governo chama-se Deus. Yahvé. Pastor, mas o mundo encontra-se em colapso. Vai aumentar e vai piorar, mas o governo de Deus permanece inamovível. O seu cetro permanece seguro, reto em suas mãos. Sua cabeça permanece erguida. Seus pés permanecem intactos. Aleluia, sua voz permanece trovejando. Quando Isaías ainda não tinha visto a glória, gente, que coisa linda. Isso aí que vocês sabem de cor. Isaías vivia dizendo, até o capítulo 6: ai de vós, peito estufado, nariz empinado, dedo em riste. Ai de vós, quando ele entra no templo, após a morte de seu parente, o rei Uzias. Ele vê aquilo que fazia, a verdade, aquilo que ele nunca tinha visto antes. Ele viu a glória. Ei, aleluia. E quando ele vê a glória, ele cai. Diga comigo, ele cai. Ele cai. Ele não suporta. E ele vê a glória assentada. Aleluia. Aleluia. Num alto e sublime trono. E o ambiente era tomado de uma glória insuportável, de densa, pesada. Aí ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Assim como vocês estão dizendo hoje em seus corações, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Eu preciso ser impactado com essa verdade, para que outros sejam impactados também. O mundo em confusão e a igreja em convicção. Eu vou repetir: o mundo em confusão e a igreja em convicção.
o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, ele declara: para permanecermos de pé diante do mundo, é necessário que estejamos de joelhos diante de Deus. Eu vou repetir: para permanecermos de pé diante do mundo, é necessário que estejamos de joelhos diante de Deus. A quem eu vou me ajoelhar se eu não reconheço Ele como Deus, se eu não tenho entendimento como sendo Ele soberano? A quem vou prestar homenagem? A quem vou prestar culto se eu vivo dividido? Deus, utilizando-se de Elias, olhou para aquela multidão em dúvida, disse: vocês estão cocheando em dois pensamentos. Se Baal é Deus, a ele servi, mas se Deus é Deus, a ele servi. Aquele que derramar fogo do céu, a este nós vamos prestar homenagem. Nós não precisamos provar isso mais para ninguém. Deus derramou fogo do céu, aleluia. É Ele quem recebe e merece a nossa adoração. Eu não devo viver cocheando em dois pensamentos. Por quê, pastor? A verdade chegou, e disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade... Permita-me, pastor, e por que fulano permanece o mesmo? A verdade não libertou. Pastor, e por que fulano permanece fazendo as mesmas coisas, cometendo as mesmas práticas? Não foi liberto. Há pessoas que estão, mas não são. Repita, pastor: há pessoas que estão, mas não são. Como você quer que sua casa seja mudada? Como você quer que sua família seja transformada? Pastor, ninguém é, você é. Pastor, lá em casa só sou eu. É você mesmo. É a partir de você. Com os pietistas foram 2, os morávios foram poucas pessoas. Houve avivamento. Menon Simons, Ulrich Zwinglio, o próprio Martinho Lutero, John Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero. Esses homens fizeram a diferença. Todo um sistema mortal vindo com ímpeto, mas eles não paravam, eles não retroagiam, porque Deus estava utilizando destes homens com os corações aquecidos para irem de encontro às falácias do mundo e pregarem a verdade que confronta. Morreram, pastor, mas estão vivos na eternidade. Aleluia! Calaram a boca deles, pastor. Calaram em um momento, mas ela permanece ecoando até os dias atuais. Centenas e centenas e milhares de anos, as vozes ainda permanecem ouvidas. E o que é isso, pastor? Evangelho. Evangelho. Este evangelho precisa ser pregado. Eu vou repetir: este evangelho precisa ser pregado. Este evangelho precisa ser pregado. Disse Jesus: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Pregai. A palavra no original, ouça isso aqui. A ordem, o imperativo não está no ide. O imperativo está no pregai. Por quê, pastor? Tem muita gente que foi, mas não pregou o evangelho. E tem muita gente que está e ainda permanece não pregando o evangelho. Ganharam seguidores, mas não discípulos. Fizeram muitos seguidores. Jesus precisou de 12 discípulos. Tornaram-se apóstolos. 12. Jesus olhou para eles e disse: e a convicção de vocês como é que está? Qual o ponto de vista de vocês acerca do meu? Acerca de mim? Tu és o Cristo. Tudo bem. Vocês estão bem. Mais tarde vocês vão me deixar. Vocês vão correr, mas eu não vou abandonar vocês, porque vocês entenderam. Eu entendo que vocês não vão suportar. Jesus disse: no mundo tereis. Capítulo 16, versículo 33, João registra. Antes ele diz: Jesus, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz.
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas. Em quem? Em Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia que ia ficar sozinho. Ele disse assim: vocês vão me deixar, mas o Pai não vai me abandonar. Mas permaneçam em mim, porque além do Pai não me abandonar, eu não vos abandono. Ah, que coisa linda! Isso é evangelho. Vocês entenderam quem eu sou. Eu não vou lhes abandonar. Permaneçam em mim. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Pastor, à medida que eu busco ao Senhor, quanto mais eu busco, mais as provas se levantam. Quanto mais eu busco, mais a situação se agiganta. Quanto mais eu busco, irmãos, olhem bem para cá. Paulo diz: aquele que deseja viver uma vida pia, uma vida retilínea, uma vida de comunhão com Deus, padecerá perseguições. Pedro disse: louvem a Deus, glorifiquem a Deus, exaltem ao Senhor, pelo fato de passar diversas perseguições. Porque que dirá aqueles que não estão, aqueles que não sofrem em função do serviço, da comunhão? Estes vão para o inferno. E eu, pastor, pelo fato de você ter decidido fazer diferente e ser diferente, as lutas estão se agigantando, mas o Senhor não vai abrir mão de você. Ele não vai deixar você para trás. Olhe, jovem, olhe um para o outro e diga assim: permaneça firme, permaneça falando dessa verdade, permaneça propagando este Jesus. O Senhor espera que nestes dias, dias de engano, dias de falácias, dias de engodo, dias de grandes dúvidas, aonde o TikTok, aonde tantos outros aplicativos, outras redes sociais como Instagram, Facebook, como disse o próprio John Pipe, ele disse: naquele dia, Instagram, Facebook, Twitter, será a prova que nós teríamos tempo para adorar e orar, e não fizemos. O nosso tempo está sendo sonegado, suplantado, roubado. Pegamos o Instagram, passamos 1 hora, e quando vamos ler um capítulo, nós cansamos, quando não dormimos. A leitura da Bíblia, a oração, a consagração, a vinda à igreja, na grande maioria, escuta isso aqui, via de regra, a igreja tornou-se um ambiente de autossatisfação, e não de adoração e restauração. Eu venho para a igreja me satisfazer, ouvir o profeta. O que vai acontecer no meu futuro? Está escrito o que vai acontecer no meu futuro. Eu não preciso procurar vidente. Aleluia! Oh, glória! O meu futuro está nas mãos de Deus. Eu vou repetir: o seu e o meu futuro está nas mãos de Deus. Pastor, o que é que vai acontecer amanhã? Eu não sei, mas eu sei que amanhã Ele está lá, e hoje Ele também está, e ontem Ele já está. Pronto. Pastor, eu tenho que falar o quê? Bíblia. O que é que o povo precisa, pastor? Bíblia. Fala para ele de Jesus. Jesus chegou em Cafarnaum, ele quebrou a rotina, impactou o ambiente. Chegou na alfândega, chegou na coletoria, todo mundo era Jesus, 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 Jesus. Tu viu Jesus, que foi que houve? Curou. Tu viu o tal de Jesus, que foi que houve? Deu vista ao cego. Tu viu um tal de Jesus, que foi que houve? Levantou o coxo. Tu viu o tal de Jesus, ele prega como ninguém. Tu viu um tal... Quebrou a rotina. Os navios mercantes e pesqueiros passavam por ali e diziam: rapaz, você viu um tal... Quem é Jesus? Todo mundo só fala de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele quebra a rotina de Cafarnaum. Ele quebra a rotina daquele lugar. Marcos registra a maior parte dos milagres de Jesus. Ouça, quase 80% dos milagres de Cristo Jesus foram realizados em Cafarnaum. Ele marca aquela cidade. Quando Jesus sai de Cafarnaum, Cafarnaum está envolvida com a passagem de Cristo Jesus. Como está o ambiente de nossa casa? Como está o ambiente de nossa escola? Como está o ambiente do nosso trabalho?
eu me empolgo falando de Cristo. Meu tempo acabou. Ouça isso aqui. Eu vou concluir agora. Como está o ambiente onde nós convivemos constantemente? Ele tem sido impregnado por Cristo? Aquela pessoa que eu tenho apenas dó dela, quantas vezes eu preguei o evangelho para ela? Quantas vezes você chegou na repartição e alguém lhe conheceu como cristão? Ou até hoje a repartição não sabe que você é luz? Capítulo 5 de Mateus, Jesus está escrevendo sobre a ética do reino. Mark Lloyd Jones, em seu livro O Sermão do Monte, ele diz que aquilo ali é a ética do reino, o trinco, a vida diária do reino. Jesus inicia dizendo bem-aventurado, nas beatitudes, Jesus diz, bem-aventurados os pobres, pitecoas. O que é pobre ali, pastor? Pobre é extremamente dependente de alguém para a sobrevivência. E bem-aventurado aqueles que dependem exclusivamente de Cristo. Ouça, quando eu dependo de Cristo, eu vou repetir para que você nunca mais esqueça isso aqui. Quando você depende exclusivamente de Cristo, tudo que você precisa chega até você. Como é que é, pastor Sinésio? Quando você depende exclusivamente de Cristo, tudo que você precisa. Eu vou repetir, tudo que não é o que você espera, é o que você precisa. Quando eu dependo de Jesus, quando Jesus está enraizado na minha mente e coração, na minha língua, eu sofro, eu choro, eu padeço, até caio, mas eu não jamais estarei só. Ele está comigo. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa pandemia eu tenho um obreiro que chegou para mim e disse assim, pastor Sinésio, eu nunca comi tanta carne, mas tanta carne como nessa pandemia. Fazia tempo que eu não comia carne. Eu disse, meu filho, que segredo é esse? O segredo, pastor, é que Deus disse assim para mim, fica tranquilo, permaneça fiel, porque no dia da escassez e da necessidade, eu estou aqui para te assistir. Pastor, a escassez chegou, a necessidade chegou, mas nunca faltou o pão na minha mesa, não faltou a carne na minha mesa. Pastor, fiquei desempregado, mas todo mês alguém me ligava e dizia, me dê o teu Pix, me dá o teu Pix, aleluia. E o que é isso, pastor? É a Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. E vós, e vós, e vós, e vós, e vós, e vós, que dizeis que eu sou? A minha filha mais velha, eu estava pregando em um dos estados dessa federação. Terminei de pregar uma mensagem evangelística. Algumas almas vieram e se renderam. Eu fui para o hotel, cansado, arrebentado. Todo pregador sabe o que eu estou falando. Dobrei o meu joelho, comecei a orar e de repente eu recebi um direct. E eu fui olhar a minha filha mais velha. A minha filha disse, aleluia. Ela disse, pai, eu tenho orgulho do Senhor. Eu disse, o que foi que houve, minha filha? Eu ouvi o sermão que o Senhor pregou pela internet. Toda vez que eu ouço falar de Jesus, me dá vontade cada vez mais de buscá-lo e buscá-lo e buscá-lo. Obrigado, pai, por me ensinar quem é Jesus. Eu disse, como, filha? Em casa eu aprendo com o Senhor, seu jeito forte, ao mesmo tempo amoroso, de nos ensinar. A propósito, que tipo de Cristo estamos pregando em nossa casa? Que tipo de Cristo estamos pregando na escola? É o Cristo conhecido como João Batista? É o Cristo conhecido como Elias? É o Cristo conhecido como Jeremias ou um dos profetas? Ou é o Filho de Deus? O Cristo que salva, o Cristo que batiza. Quem já ouviu isso? Cristo que salva, batiza, cura e leva o homem para o céu. Aí disseram assim, pastor, essa mensagem está obsoleta. Esse é o problema dessa geração.
Essa mensagem não traz agenda. Esse é o problema. Essa mensagem não traz outro convite, pastor Sidésio. Aí está o problema. Você quer voltar. Não voltar para pregar a Cristo, voltar para expor você mesmo. Existem dois tipos de pregadores: o pregador orador e o pregador arauto. O pregador orador, ele se preocupa com o retorno da igreja, mas o pregador arauto, ele se preocupa com a fidelidade do sermão, com a glória do rei. O arauto nunca se preocupou com o que o povo ia pensar, mas o arauto se preocupava com a fidelidade daquilo que ele deveria entregar. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não se preocupe com o que as pessoas estão falando a seu respeito. Não se preocupe com a opinião pública. Permaneça na contramão do sistema. Permaneça pregando a Cristo e esse crucificado. Paulo muda o sermão, não mudo. E não deixe que ninguém mude. Ninguém vai colocar outro fundamento daquele que já foi posto. Jesus, 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 Jesus. Olhe para o seu irmão, que eu queria que você pegasse na mão, mas não vai pegar na mão não. Olhe para o seu irmão e diga a ele: é Jesus. Sabe o problema? Sabe a resolução para aquele problema? Diga: Jesus. Diga a resolução para aquele problema: Jesus. E para aquele outro: Jesus. E para aquele outro: Jesus. 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 E vós, que dizeis que eu sou? Escute para eu concluir. Capítulo 6 de João. O sermão está tomando uma proporção. Jesus não vai transformar pão nem peixe. Ninguém vai comer. E a comidinha, Senhor? Não, hoje, agora não. A comida vai ser outra. Isso é discipulado, pastor. Quero saber se vocês me conhecem mesmo. Um olhando para o outro diz: ué, ele não vai transformar o peixe que transformou não, e o pão multiplicar não? Olha a hora. Esse negócio está ficando monótono, pesado. Duro, um sai, o outro se levanta. Ainda bem que eu estou vendo aqui todo mundo sentadinho. Sabe o que é isso? Isso é sede. Sabe o que é isso? Isso é desejo. Eu não vim aqui trazer algo que vocês não conheçam. Eu vim aqui apenas lembrar vocês. Eu não vim aqui trazer mensagem fenomenológica não, porque não existe mensagem mais poderosa do que essa aqui não. Não existe mensagem mais poderosa do que a palavra de Deus. Não existe. Um sai, outro sai. O sermão começou a ficar duro. Jesus começou a falar na ótica deles, de canibalismo. Comer corpo, beber, você está louco? Eu quero é pão e peixe. Mas não tem pão e peixe. O que é que tem? Tem eu sou o pão. Sabe o pão que os vossos pais comeram lá no deserto? Sou eu. Eu sou o maná. Eu sou o pão vivo. Não, você não entendeu, não é pão morto. Eu sou o pão vivo. Spurgeon disse assim: quando comemos o pão ele entra em contato com a nossa corrente sanguínea. E o pão deixa de ser pão e passa. Gente, a figura é: Jesus ele entra em nós em memória. E nós sabemos que ele está em nós em memória quando nos alimentamos dele. Olha que coisa linda. Não é consubstanciação, transubstanciação. Não, absolutamente. É em memória. A memória que vem
é que ele morreu para nos dar vida. Isso é o mistério da imputação, a teologia da imputação. E o que é a teologia da imputação, pastor Sinésio? Aprende isso aqui. É que Cristo veio morrer a nossa morte e viver a nossa vida. O pecado que estava em nós, ele toma sobre si. E o que é isso? Ele nos dá a sua justiça e toma sobre nós o seu pecado, nos dá a vida e toma sobre ele, melhor dizendo, o nosso pecado. Isto é imputação. É o sacrifício vicário. Ele morreu em lugar de. Por quê, pastor Sinésio? Porque eu infringi a lei de Deus. Eu pequei contra Deus. Eu contraverti contra o céu. E o primeiro injuriado é Deus. Portanto, nós não somos salvos do inferno de imediato. Somos salvos de quem, pastor? Somos salvos do próprio Deus. Para quem, pastor? Por quem, pastor? Pelo próprio Deus. E para quem? Para o próprio Deus. Repita, pastor Sinésio, somos salvos de quem? Alguém disse assim: somos salvos de Satanás. Mentira. Deus não pagou o dote a Satanás. Deus não pagou resgate a Satanás. O resgate foi pago ao próprio Deus. Oh, glória! Isso é evangelho. Somos salvos da ira. Eu não sou salvo do inferno. Inferno é consequência do pecado. Eu sou salvo de Deus e de sua ira que leva para o inferno. Ei, glória! Evangelho é gostoso. Repita, pastor, diga comigo: salvos. Grande coral: salvos de Deus, por Deus e para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Levante a mão comigo e diga: glória seja a ele para todos sempre e eternamente. Aleluia! E vós, que dizeis que eu sou? Sai um, sai outro. Aí Jesus olha para os discípulos, diz assim: vocês não vão querer também, não? Quem vai responder? Pedro. Aí Pedro diz: para quem? Para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Que só essa é a convicção que só tu tens. Glória. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Aquele ambiente, massagem no ego. Aquele ambiente, satisfação meramente humana. Aqui não. Aqui tem palavra de Deus. Aqui tem esperança da vida eterna. Aqui tem fortalecimento. Aqui tem nutrição. Aqui tem vida. Aqui tem força. Aqui tem esperança. Aqui tem cruz. Aqui tem morte. Aqui tem ressurreição. Aqui tem cura. Aqui tem libertação. Aqui tem batismo com o Espírito Santo. Aqui tem Deus. Aqui tem o céu. Aqui tem a glória, aqui tem a majestade, aqui tem Cristo, o Espírito Santo. Aqui fique de pé comigo.